A Gi fala muito em reduzir, não em excluir. Mas assim, inclusive porque nessa questão paternidade nossa aí, Gi, quais são os alimentos que você considera que devem ser bastante reduzidos? Na dieta dos adultos e também das crianças, né? A gente, enfim, às vezes a gente cuida da própria dieta, mas por uma questão, às vezes, de agradar aos filhos e dar a eles boas experiências, você acaba sendo um pouco liberal aí no chocolate, enfim, em outros alimentos. Sim. Como o miojo, por exemplo, né? Sim, mas quais sim. seriam, assim, os alimentos que você recomenda aos adultos, enfim, aos pais também, que reduzam muito na sua dieta e na dieta dos filhos? Eu acho que o açúcar, né? Açúcar o é o... açúcar é o essencial aí, o pontapé pra gente pensar, principalmente chocolates, né? Esses ao leite, tentar sempre buscar, eu falo assim pros pacientes, o menos pior. Qual que é o menos pior para você ter no dia a dia? Porque se eu como uma barra de Milka todos os dias, eu não vou conseguir simplesmente Não vai, né? de uma hora para outra. Não vai. Então, talvez eu buscar ali um chocolate 60%, né? E aí, depois, na outra semana, buscar um 70%, porque eu vou ter um pouco mais de qualidade. Então, até chegar no sofrido 80%. Isso. E aí, você vai achar gostoso, porque teu paladar ele Sim, vai tu te começar a adapta. acostumar. Tu né? te adapta. E eu costumo brincar, falar o seguinte... Você não vai deixar de amar o alimento que você ama porque você não está comendo ele com frequência. Você vai continuar amando. Só que você não vai comer aquela quantidade que você comia. O que acontece com os meus ex-obesos, né? Eles chegam e falam assim, Gi, porque existe muito esse medo de recuperar o peso, né? Eu tô com muita saudade de comer uma caixa de bis. Fala, então vai lá e compra uma caixa de bis. Mata a saudade, não tem problema. Você é livre para fazer isso. E a pessoa me chama e fala, Gi, eu não consegui comer 5. Eu fiquei... mas estava gostoso? Tava, mas eu não consegui comer. Por que você não conseguiu? Porque o seu paladar achou demais. Isso. Você ajustou, né? Então, se você oferece aquilo com muita frequência, você precisa aumentar a quantidade. E aí, é isso que a gente tem que fazer. Ajustar, porque os nossos filhos, eles vão ter contato. O que a gente precisa deixar claro para as nossas crianças hoje? Que é uma coisa que eu converso muito com a minha filha. Tá tudo bem. Você gosta de sorvete? Ela ama sorvete. Tá tudo bem, a gente vai comprar sorvete, mas a gente vai comprar a porção que você vai comer no dia. Não vamos comprar estoques de sorvete, porque o fato de ter ali vai te dar vontade se tu sabe de comer. Que tem... Exatamente. E o que a gente entende hoje? Que as crianças que têm menos contato com esses alimentos, óbvio, são mais saudáveis e têm mais controle. Porque quando elas entram em contato, elas conseguem comer a quantidade certa. Vou falar eu, Gi, italiana que sou, não tinha esse filtro. Não tinha. Era assim, tinha a cesta de frutas, mas tinha o pote de bolacha pintada. Aquela glacê cheia de coisinha colorida. O que a criança come? Óbvio. E os nossos pais queridos não tinham esse conhecimento, porque já veio com muita força essa questão de tirar a gordura e substituir. Sim. E aí a gente comia à vontade. Então, e ficou. É isso que a gente tem que fazer, porque o que eu vejo dos pais? Vamos tirar esse pão do café da manhã? Vamos tentar reduzir? Mas o que eu vou comer? Meu Deus, o que eu vou comer se eu não comer pão? O que sobra? Então eu começo a dar as opções. Mas eu vou ter que ter pão pro meu filho. E aí eu costumo falar, mas se não faz bem pra você, não faz bem pro seu filho. Não faz bem pra criança também, né? Mas meu filho não come ovo. Então oferece uma fruta, oferece um iogurte, né? Você precisa mostrar que quem vai oferecer o que é saudável é você. Por quê? Porque eu não dou o cartão pra minha filha ir lá no mercado comprar o que ela quer. Se a casa tá cheia de besteira, foi porque eu coloquei lá dentro. E aí, depois que aconteceu alguma coisa, a culpa vai ser minha. Exatamente. Então, eu preciso me responsabilizar, né? Eu acho que esse amor de você incentivar o seu filho, mesmo que ele tenha uma birrinha, mas eu não gosto disso. Você tá com fome, você não tem a bolacha recheada, né? A bolacha, né? Biscoito bolacha. Você vai comer o quê? Bolacha. Pra nós é bolacha. Bolacha, então tá certo. Eu voto na bolacha. Eu voto na bolacha também. Eu voto na bolacha. É que a pessoa me olha às vezes quando eu falo bolacha. Não tem a bolacha? O que você vai comer? Tá, só tem a fruta ali. A criança come a fruta. Ela não vai passar fome. E ela vai entender. Eu falo que o desmimar, tanto do adulto quanto da criança, ele é um processo. Mas só que, claro, você fazendo isso há anos, né, gente? É uma coisa que você tem que ter paciência com você. Então, talvez o fato de... Não é de uma hora pra outra. Isso, exatamente. Lá na minha casa, eu tenho uma estratégia porque crianças estão em fase de crescimento, né? Precisam de mais energia. E aí, eu tenho uma estratégia. Minha filha não come pão sempre, mas sempre tem pão na minha casa.
e a gente congela o pão. Uhum. Por quê? O fato do pão estar ali, né, na minha frente, me faz ter vontade de comer, porque é uma delícia. E se eu estiver em um momento um pouco complicado, às vezes um período de ansiedade, né, porque está muito ligado com as nossas emoções, Muito. eu vou comer. Sim. É aquela história do, não, hoje eu mereço. Exatamente. Aham. Aquele dia difícil, né? Sim. Acontece muito no final do dia. Ah, nossa, o meu dia foi terrível hoje. Uhum. Eu preciso de um chocolate. O problema é se sentir Né? muito merecedor, né? Muita frequência e Exato. vai acostumando, vai viciando de Exato, novo. né? E não faz bem, não faz Não bem. faz Eu falo que trazer essa autorresponsabilidade, Sim. né? O teu carinho com a tua saúde, porque é uma fatura que vai chegar. Sim. A gente só vai passando, né? Eu falo, Uhum. o cartão da saúde, esquece que vai chegar. Então Sim. tem que ter um pouquinho de consciência. Mas realmente é uma transição. Os primeiros dias são mais difíceis, a gente passa pelo processo de abstinência, né? Então, mas depois você vai se acostumando. Sim. Mas aí muitas pessoas precisam de ajuda, né? Não é uma coisa simples, né? Mexe com todo esse fator, como tu falou, de ambiente, todas questões psicológicas, né? É muito amplo o negócio, né? Essa coisa da casa, eu imagino que deve ser de uma dificuldade tremenda, assim, quando somente uma pessoa dentro da família quer fazer a reorganização e os outros... E eu sempre comento isso, esse é um ponto importante. Existe essa rede de apoio? Sim, a decisão de mudança, ela é só nossa, né? Mas existe a influência. O meu ambiente, ele vai estar influenciando diretamente nas minhas escolhas. Isso para tudo, não só para alimentação, né? Então, eu não posso dizer que essa pessoa ela vai ter controle em um momento de fraqueza, talvez emocional, se a mesa dela tá cheia de croissants, bolos de chocolate o dia todo. Então, quando existe essa procura por uma pessoa aí que tá doente, eu sempre peço para essa pessoa não depender do outro para mudar, mas sim, conversar com essa rede de apoio para falar a importância. Talvez aquela coisa assim, de ter a empatia de não deixar ali, para essa pessoa ver. Isso. Só o fato de colocar num pote escuro, fechar, já vai ajudar. Porque o fato de estar vendo o tempo todo, Sim, né? sim. E aí você precisa, sim, dessa rede de apoio. Não para fazer por você, mas para te ajudar no processo. Mas a rede de apoio é importantíssima, né? Independentemente do que se está passando de dificuldade, Sim. tu precisa que as pessoas Pra ao teu qualquer redor mudança, né? Pra tenham qualquer mudança. empatia e Exato. te ajudem nesse Seja, processo. Exatamente. vamos pegar o outro exemplo, que é o do exercício. Para dividir um pouquinho essa carga, né? Não para fazer por você. Mas Isso. se te incentivam, é mais fácil. É. Qualquer Sim. mudança que você precise fazer. Sim. Então, às vezes, você quer, sei lá, iniciar uma caminhada todas as manhãs. Se alguém te apoiar, é mais legal do que se te disserem, não, fica aí mais um pouquinho na cama, Exatamente. deixa amanhã você vai. Vamos amanhã. Experimenta ter um amigo que fica te chamando e te ligando, viu? Tá na hora de ir. Você combinou, você fica com vergonha. Sim. Cria um compromisso. Né? Cria o comprometimento, muitas vezes, o fato de você tentar se comprometer sozinho, né? A gente sabe que é mais difícil. Agora, você paga a academia lá. Você vai ver o valor que você pagou. Funciona super, porque, meu Deus, eu já me comprometi, o meu personal tá lá esperando. Meu Deus, eu não tava com vontade de ir, mas vou, né? E isso acontece com a alimentação também. O fato do início, de você ter alguém, você se comprometer com essa pessoa, né? Não para apresentar um resultado, mas um comprometimento de você entender o processo. Então, a Nutri, ela tem muito isso, né? Então, de trazer esse comprometimento, porque você tá ali, talvez, né, engajado no processo, com alguém te falando, e vamos lá, é assim que se faz. E a pessoa manda foto, né, do prato, é super legal. Acaba criando uma proximidade muito, né, tem bacana. Não, isso deve ter... e para ti é muito bom, né, quando acontece essa troca, que é a de... A pessoa tá ali comprometida, te mandando fotos e tudo mais, isso também te motiva a dar essa continuidade aí, né? Sim, eu costumo falar que é até, né, clichê, né? Quem vai falar, vai chegar aqui e vai falar que é apaixonado pela profissão. Mas eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Eu acho que, a transformação que acontece na vida da pessoa. Mas quem te acompanha nas redes consegue perceber o quanto tu é apaixonada. Acho que isso fica bem, bem visível, assim. Acho que é muito gratificante, né? Quem tem uma profissão que consegue melhorar a vida dos outros, né? Das outras pessoas. Sim. E nesse caso, acho que vocês dois têm algo em comum, né? Porque você vê o início, você vê o durante e depois você vê também o resultado, como a pessoa tá. Isso é muito legal. Não, tu vê o barco do paciente é impressionante, né? É algo que lindo. realmente é muito bonito, é algo que nos motiva muito, né? Eu acho que é isso que impulsiona a gente, né?
a continuar. Tu poder ver que a pessoa, ela chega num estado... Às vezes eu trago essa reflexão para os pacientes, né? Que é... às vezes a pessoa tá ali, pô, mas eu acho que as coisas não estão boas, assim, eu peço... Tá, mas lembra quando tu chegou aqui, né? Lembra o que tu enfrentava quando tu chegou e traça um paralelo com o que tu enfrenta hoje. Como né? você está, né? E a gente se cobra muito, né? Demais. Eu vejo os pacientes, tem muito isso. Essa cobrança de eu não estou fazendo o suficiente. E não existe essa perfeição que a gente busca, né? E na alimentação é assim. Eu costumo praticar e pedir para os meus pacientes praticarem 80-20. 80% do seu dia tentando fazer o melhor possível. Sim. E 20% tentando fazer o menos pior. Assim como na vida. Então vai acontecer. Vai acontecer de eu chegar aqui hoje, é um momento diferente, e ter a cuca, que eu adoro, né? Como italiana. Não é uma coisa que eu como sempre. Já faz quase 8 anos que eu faço a low carb. Mas é uma coisa que eu gosto. E hoje é um momento especial que eu vou abrir uma exceção para comer. Não é uma coisa que eu tenho mesmo, sempre. Então, se sentir livre para entender também, se perdoar quando não for do jeito que você gostaria. Sim. Então, é uma coisa que eu trago muito. E aquilo que vocês comentaram, quando você percebeu o clique de que precisava ver esse lado humano, foi exatamente isso. Entender que as pessoas, elas são inteiras, né? Não são só o momento da refeição no dia. Sim, e compreender que o ser humano, ele precisa sim de válvulas de escape, que normalmente está associado à alimentação. Sim, né? Normalmente está ali, assim, nós precisamos de tempos em tempos dessa espécie de catarse aí, né? Que tu e não é errado. Não é. Nós precisamos disso, exatamente, né? De tempos em tempos a gente precisa. É importante, né? Você se sentir feliz, né? Porque você veja, quando você convida alguém para na sua casa, você convida, vem visitar, você vem jantar lá em casa, vem almoçar comigo, não tá no meio ali, no centro. Tudo a ver, tem tudo a ver. A alimentação une as pessoas, né? Eu acho que em qualquer ambiente. Foi o que aconteceu conosco, né? A gente começou na história de se encontrar para tomar café da manhã. E o papo foi fluindo e veio a ideia do podcast. Então, assim, é isso, né? Normalmente os encontros estão associados a algo da alimentação. Com comida. Né? Algo oral. Sim. Eu sempre penso isso, que inclusive no trabalho, né? A alimentação, o lanche que você faz, ele aproxima as pessoas. É uma coisa que eu, inclusive, recomendo, né? Vamos entrar no RH aqui, né? De certa maneira. Sim. Mas no ambiente de trabalho também. Não que não seja uma oportunidade para ter alimentação saudável também, sim, né? A gente pode, né, abrir esse... Mas é um movimento que você faz no sentido de unir as pessoas, de aproximar. Então, e nas famílias, nos grupos de amigos, também tem isso, né? É uma coisa muito presente. E sempre que você está em torno de uma mesa, parece que as pessoas baixam suas armas. Exatamente. Isso é muito legal. Ficam mais tranquilas, assim, mais acessíveis. E as pessoas costumam dividir, né? É muito isso. Se eu vou começar uma dieta, eu não posso mais ter uma vida social, eu não posso mais participar. E é isso que dá errado. Né? A gente tem que tentar achar esse caminho do meio. Eu, enquanto estou, né, num momento afetivo, com uma pessoa que eu gosto, tá tudo bem. Sim. Mas eu não faço isso o dia todo, o tempo todo, a todo momento. Então, em outros momentos, focar no que é importante. Vou ali encontrar meus amigos e tal, a gente tá ali conversando, estão tomando uma cerveja. Não, eu não vou beber. Exato. Pronto, já teve um... Não é um problema, né? Exatamente, não é um problema se você souber encontrar esse equilíbrio. Então, por isso que as pessoas têm muito medo das nutricionistas. Nunca mais vou poder beber, nunca mais... Claro que tem situações específicas, né? É óbvio que onde a gente tem algumas restrições, normalmente em casos de doenças. Isso, né? Mas não é para todos, né? Então, é muito a linha do tempo de cada um. Eu preciso olhar aquilo que é importante naquele momento. Existe alguma doença que tu percebe como mais difícil de ter um controle? Algo mais complicado de administrar, assim? Em relação à alimentação, eu acho que agora, com essa explosão aí de obesidade, a gente tem muito o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 2, ele teve na verdade, está sendo uma epidemia e é muito complexa, porque tem muito a ver com os alimentos digeridos em glicose. E aí, a parte farmacológica vem crescendo muito e a gente esquece de tratar a doença.
E a gente começa a olhar para parte, né? Não que não seja válido e útil, é muito importante, se necessário, medicar, mas a gente consegue encontrar um caminho através da alimentação e muitos diabéticos tipo 2, né? Vêm até o meu consultório e a gente consegue fazer essa doença entrar em remissão. Sim. Só que é muito complicado, precisa dessa mudança, esse olhar comportamental. Vai precisar de ajuda. E eu acredito que essa é a mais difícil, né? Sim. Eu vejo hoje no momento um crescimento muito grande. É interessante pensar nisso, né? Como isso está sempre muito associado, né? Porque existem muitas doenças que elas são... eu penso assim, o câncer, por exemplo, né? É uma doença que tem aspectos psicológicos sempre, né? Sim. Eu acho que ela sempre tem algo ali que tem uma relação com uma questão psicológica, né? Mas muitas vezes ela está muito associada a uma questão alimentar também. Sim, com de como certeza. que tu vai há muito tempo assim minando o teu corpo com alimentos prejudiciais, Com certeza, né? Com esses com ultraprocessados, né? Está muito associado, né, Gi? Com certeza, está super associado, né? Esse tipo de doença com a nossa frequência alimentar desde o início da nossa vida. E Sim. são coisinhas que vão evoluindo com o tempo, né? Que você não é de um dia para o outro, né? Então, é por isso que é tão importante a gente ter essa consciência com as nossas crianças, né? De minimizar, porque a gente não sabe o que tem para esperar lá na frente. Nós somos né? responsáveis pela saúde futura deles. Exatamente. Nós como pais. Exatamente. E aí eu entender que o que eu coloco na mesa pro meu filho, independente de ele gostar ou não, na maioria do tempo, é o que vai moldar essa situação. Isso. Né? Diante dessa epidemia de resistência à insulina, diabetes. Porque se fica muito naquilo que é rápido, né? O miojo que tu comentou antes, né? O miojo é muito utilizado e o miojo é uma bomba, né? Sim, somente química, né? E muita farinha. A gente consegue Não faz fazer nada um bem. episódio só falando mal do miojo. Dá pra fazer.